A racionalidade conduzirá inexoravelmente o pesquisador ao método dialético expresso em seus princípios gerais. Tudo se relaciona, tudo se transforma, a transformação qualitativa e a luta dos contrários. Veja, capítulo 5, página 73 a 118. Anexos, resumo do texto. Anexo 1. O método científico. Princípios gerais do método. A característica fundamental do método científico é o controle rigoroso da pesquisa para o estudo refinado dos fatos observados por meio do planejamento e do uso de teorias apropriadas, assentadas nas lógicas formais e dialéticas, a fim de explicar os fenômenos naturais e sociais da realidade em movimento. Fundamentos básicos: afastar da pesquisa ideias pré-concebidas, conduzir o espírito à investigação pela dúvida, efetuar indagações e buscar provas sobre as coisas, formular questões objetivas e buscar soluções, estabelecer conceitos representativos dos fatos, formular hipótese para correlacionar os fenômenos, fazer observações logicamente sistematizadas, coletar dados para comprovação das hipóteses, registrar dados para responder às indagações, classificar os fatos pela semelhança das características, reformular conclusões contrárias aos fatos, fazer interferências logicamente válidas, fazer previsões pelas leis dos fenômenos estudados, praticar o princípio da identidade. Uma coisa é idêntica a si mesma, A é A, empregar o princípio da não contradição. Uma coisa não será ela e seu contrário. A não é A, é não há. Aplicar o princípio do terceiro excluído. Entre dois contrários não há lugar para um terceiro, há ou não há. Adotar o princípio da indução. Levantar uma lei geral pelos fatos particulares. Utilizar o princípio da dedução. Levantar uma lei particular através da lei geral. Lei da ação recíproca e conexão universal. Analisa os fatos em conexão entre si e o meio. Lei da transformação e desenvolvimento. Analisa os fenômenos em evolução. Lei da transformação qualitativa. Explica as mudanças da natureza das coisas. Lei da luta entre os contrários. Demonstra as causas das transformações. Método informal. A investigação científica sucede à investigação informal que foge da sistematização pela ausência de anotações. É divisão parcial e deformada, atração pelo excepcional, fugindo das coisas ordinárias e comuns. Informações gerais. Todo ser humano o utiliza em toda a sua vida. Foge ao planejamento e ao controle, logo é casual. Não se afastando das pré-noções, mascara os fatos. Atração pelo pitoresco, excepcional. O ordinário e comum passam despercebidos. Ausência de anotações e registro de dados. Visão da realidade, parcial e deformada. O pesquisador não percebe a correlação dos fatos. Ausência de teoria científica na investigação. A pessoa pensa saber mais do que realmente sabe. O senso comum é adventício ao científico. Portanto, não se descarta a sua importância. Existe e pratica-se desde os primórdios até hoje. O operário o exercita em sua prática de trabalho. Aprende com a realidade, natureza, sociedade. Porque a realidade precede as ideias. As ideias são o reflexo da realidade. O saber popular é anterior ao científico, indispensável à fase da observação controlada. O método informal de Júlio Verne o atesta. Senso comum para a conquista da Lua. É o broto germinativo do método científico. Ambos se integram, se nutrem e se fecundam.
O senso comum emite conclusões toscas. O método científico lapida essas conclusões. O primeiro percebe os fatos sem distinção. O segundo separa o joio do trigo, esclarece. Porém, sem joio não se distingue o trigo. O senso comum colhe com casca e com nó. O método científico separa-os, colhe o cerne. Extrai a essência para exalar o perfume da verdade. O método metafísico oposta radicalmente ao método dialético. A metafísica rejeita o movimento e as transformações, considera coisas feitas em definitivo, eternas, imutáveis, paradas. Metafísica, meta, igual, para além. Física, igual, matéria. Metafísica, estudo do ser para além da matéria. Se exime do estudo da realidade em movimento. Admite ser do além, sobrenatural, causa de tudo. Assim, a água seria sempre líquida, a terra parada. Adão sem cobra, Eva sem maçã, sem cria. É melhor concebido pelas suas características. Primeira, a imutabilidade das coisas. Ignora as transformações da realidade. Percebe-a em repouso, imutável, idêntica. Abre aspas. Não há nada de novo sob o sol. Fecha aspas. Aduzem. Corrupção, egoísmo, crueldade, fome, eternos. Método alienador. Opõe-se às mudanças. Dogmático, irracional, contra a evolução. Ópio da consciência e da inteligência popular, sua prática mais negra na Idade Média. Segundo, a exclusão dos contrários. Analisa as coisas excluídas umas das outras, separa o que é inseparável, os segmentos sociais, divide a sociedade em gênero, idade, etnia. Daí, estatuto, pela indisciplina, ócio, violência. O homem de um lado, a sociedade do outro. De um lado o político, do outro o sindicato. Toma a árvore pela floresta, excluindo-as. Isola os fatos, nega as correlações. Sua prática é de interesse da burguesia. Ignora a exploração do trabalhador. Em séculos, ignorou a escravidão e a servidão. Hoje, serve ao capitalismo expropriador. 24 horas de evangelização dos excluídos. Terceira, sua significação histórica. Primeiro, obrigava-se a estudar os fatos imutáveis, estudá-los antes de seus processos de mudanças. Na antiguidade, a metafísica se justificava. Era o produto da ignorância sobre a natureza. Naquela época, estudava-se as coisas paradas. Não podiam estudá-las em transformação. Faltavam aos filósofos as atuais ciências. Foi preciso acreditar num impulso divino, impulso incapaz de esclarecer o universo. Na biologia, conhecer primeiro as espécies. Na física, distinguir o calor, a luz, a massa. Após Galileu, Kepler, Newton, a mudança. Mudança apenas de lugar das coisas da natureza. Daí o toque de recolher da velha metafísica, método de domínio do homem pelo homem, domínio através de dogmas subjetivos, ópio da consciência livre, criativa e inovadora. Por isto, Sócrates e Galileu padeceram. Hoje, outros tantos por saberem a verdade. Daí o bloqueio imperialista contra Cuba, as privatizações das estatais brasileiras, o sucateamento da América Latina, sucateamento econômico, intelectual, ético, moral. Método formal. Materializa-se na prática dos princípios que o pensamento investigativo deverá seguir para esclarecer as leis específicas dos fatos particulares da realidade. Princípios gerais. Praticar as normas do método científico. Normas para explicar as leis específicas das coisas.
mas analisa apenas os fatos isolados e limitados. Investiga os fatos, não seus processos evolutivos. Difere da dialética, que os analisa em mudança. É método necessário para o uso corrente. Permite distinguir, conceituar, classificar. Traduz a experiência acumulada de séculos, fez desenvolver as modernas ciências e tecnologias, criou as condições para o advento da dialética, favoreceu a dialética com suas descobertas, desenvolveu as ciências físicas e biológicas, mas é insuficiente às explicações mais amplas. Em distinções mais sutis e profundas, fragiliza-se no princípio da identidade. A realidade transcende seus princípios. Seus princípios estão aquém da realidade. O método dialético o completa e o suplanta. Princípios específicos. Suas técnicas de análise materializam-se na aplicação das regras que o pensamento humano deverá seguir na busca das leis sobre os fatos particulares estudados. Primeiro, princípio da identidade. Uma coisa é idêntica a si mesma. O vegetal é vegetal. O animal é animal. A é A. Não pode ser ela e outra coisa. A não é não há. Não explica o vírus animal e vegetal, princípio necessário à distinção dos fatos, mas não explica as transformações. Uma rosa é mais que uma rosa. É uma flor que se transforma em fruto. Logo, este princípio é insuficiente. Segundo, princípio da não contradição. Uma coisa não pode ser ela e seu contrário. A vida não é a morte não é a vida. O sal não é um ácido e o ácido não é um sal. É uma regra necessária, mas insuficiente, visto que o sal possui elementos do ácido. O ácido possui elementos do sal. Sal e ácido contêm parte de si e de seu oposto. Exemplo: cloreto de sódio mais ácido sulfúrico formam sulfato de sódio, ácido clorídrico. Não alcança a unidade dos contrários, estuda as coisas isoladas, paradas, não explica as transformações da matéria, o produto das contradições internas aos fatos. O capitalismo traz em si o germe do socialismo. A burguesia encerra o seu oposto, o operariado. Terceiro, princípio do terceiro excluído. Entre dois opostos não existe um terceiro. Uma coisa ou é uma planta ou é um animal. Regra necessária para distinguir os fatos, insuficiente para aprofundar a pesquisa. O vírus, por exemplo, é vegetal e animal. Quarto, princípio da indução. Deduz uma lei geral pelo caráter dos indivíduos, lei demonstrada pela coleta e análise de dados, pelo levantamento de hipótese e da sua verificação. Define uma generalização pela prova da hipótese, por exemplo, a lei da atração universal. Lei de Newton, através da queda dos corpos, a matéria atrai a matéria na razão direta da massa e na razão inversa do seu quadrado da distância. Figura 1. Indução. Premissas. Se Pedro é mortal, todo homem é mortal. Se João é mortal, então todo homem é mortal. E se José é mortal, então todo homem é mortal. Figura 2. Indução. Premissas. Se Pedro é sábio, então todo homem é sábio. Se João é sábio, então todo homem é sábio. E se José é sábio, então todo homem é sábio. Na figura 1, as premissas sustentam a conclusão. Na figura 2, as premissas também corroboram a conclusão. Porém, nem todo homem é sábio. A indução é importante na busca das leis dos fatos, mas é limitada e insuficiente nessa busca. Pode levar às conclusões falsas, como na figura 2. Pois nem todo homem é sábio. Os débeis não o são. Quinto,
Princípio da dedução. É de raciocínio inverso ao da indução. Por uma lei geral se explica uma lei particular. Figura 3. Dedução. Premissas. Se o rico é vaidoso, então Ivo é vaidoso. Se o burguês é rico, então Ivo é vaidoso. Se Ivo sendo o burguês, então Ivo é vaidoso. Figura 4. Premissas. Quem está na Paraíba, então estou na Paraíba. Está no Brasil, então estou na Paraíba. Estou no Brasil, então estou na Paraíba. Na figura 3, as premissas sustentam a conclusão. A conclusão é válida, a vaidade de Ivo. Na figura 4, o raciocínio é falacioso. Quem está no Brasil nem sempre está na Paraíba. Portanto, princípio limitado e insuficiente, porém, princípio necessário à busca do saber. Vem do conhecido para explicar o desconhecido, de uma lei geral para explicar uma verdade particular, porém, arrisca-se chegar a uma falsa verdade. Exemplo, o geocentrismo pelo heliocentrismo, a soja transgênica alérgica pela natural sadia. O método dialético. A dialética é o método universal para explicar as leis gerais e específicas do movimento e das transformações de todos os fenômenos materiais e sociais através da prática de seus princípios normativos. Letra A. Tudo se relaciona. Letra B. Tudo se transforma. Letra C. A transformação qualitativa. Letra D. A luta dos contrários. Primeiro, origem e conceito. Origina-se do grego dialectos, debate. É a arte de debater, discutir, refletir, explicar. Método de perguntas e respostas em busca do saber. Método geral de pesquisa sistemática, de concepção da realidade em mudanças permanentes. Segundo, evolução histórica. O método dialético está situado em 3 períodos distintos que evidenciam a evolução desse instrumento de concepção e esclarecimento dos fenômenos universais em transformação e desenvolvimento. Letra A. Dialética antiga. Heráclito, 480 a.C. Nada permanece como está. Sócrates, 339 a.C. Maiêutica, parto das ideias. Hegel, 1831 d.C. Inicia a Era Moderna. Letra B. Dialética moderna. Hegel, 1831 d.C. Tudo em movimento, em transformação. Não é apenas um exercício de lógica, mas um método para explicar o mundo, para esclarecer os fenômenos da sociedade, para interpretar as ideias dos homens, explicar as coisas, os fatos historicamente. Nascimento, evolução, decadência, no entanto, dá ênfase ao idealismo, não à matéria. Letra C. Dialética contemporânea. Marx, 1818-1883. Engels, 1820-1895. A mudança dos fatos é que transforma as ideias. Altera-se a matéria para mudar o espírito. A matéria é anterior ao pensamento. Marx e Engels reestruturam um método dialético. Opõem-se ao idealismo de Hegel. As coisas não são reflexo das ideias. As ideias são o reflexo das coisas. Então, esta inversão é o salto contra o idealismo. Daí, a dialética da natureza e da sociedade. Bases para conceber novo método científico. Terceiro, princípios gerais da dialética. Na realidade, tudo se relaciona em reciprocidade. Tudo se transforma, renasce, se desenvolve. Tudo muda em quantidade e qualidade. A luta dos contrários, motor da evolução.
Analisa as coisas em interação e evolução, até os contrários em luta, gerando transformações. O repouso é um aspecto relativo do movimento. O movimento e a mudança são absolutos, eternos. Estabelecem as alterações de lugar e de estado. Não isola os fatos para estudá-los separados. A metafísica busca as causas ao sobrenatural. A dialética na evolução dos fatos substantivos. O método formal atinge apenas os fenômenos imediatos. A dialética, todos os processos da realidade. Estuda-os pela lógica dos confrontos. Investiga o mundo como um conjunto de fenômenos. Expõe as leis gerais e singulares na mudança. Quarto, leis da dialética. São os princípios e regras que expressam os movimentos, transformações e desenvolvimento de todos os agregados materiais e os fatos sociais, tudo o que ocorre no universo. Sua verificação se exerce através das 4 leis fundamentais: ação recíproca e conexão universal. Tudo se relaciona em reciprocidade e conexão. Esta lei tem caráter geral, amplo e restrito. Ocorre em todos os fatos da realidade. Verifica-se até no pensamento humano, a realidade justificando a teoria desta correlação. A teoria voltando à realidade para aperfeiçoar-se. Letra A. Sua verificação na natureza. A ação recíproca dos seres vivos com o meio. As plantas, utilizando a energia solar, retiram o carbono do ar, devolvem oxigênio. Restituem ao meio vapor d'água. Tiram da terra sais, restituem matéria orgânica. Melhoram o clima, o ar, o solo, a fauna, a flora. Renovam o ambiente onde estão em reciprocidade. Renovam a biodiversidade, a vida do planeta. Letra B. Sua verificação na sociedade. A Primeira e Segundas Guerras Mundiais imperialistas pelo domínio político e econômico dos países, domínio em conexão com a burguesia nazista, em relação com a especulação financeira, com os bancos nacionais e estrangeiros, com a exploração do trabalhador pelo capital, relacionado com o capitalismo de monopólio. Essas agressões explicam as causas das guerras. É impossível estudar a miséria isoladamente, mas conexa com os fatores de sua origem. Em 1935 e 1964, as forças progressistas caíram. Queda devido à luta isolada sem o operário, fracasso com a vitória das forças reacionárias, daí o Estado Novo e a ditadura militar, fruto da ignorância da lei da ação recíproca, lei da transformação e do desenvolvimento. A dialética não para na lei da ação recíproca. Vê o mundo em mudanças incessantes históricas. É a lei da transformação e do desenvolvimento, lei que esclarece todas as mudanças do universo, desde as mudanças de lugar às de estado, até a transformação e evolução das ideias dos homens. Sua verificação na natureza. Esta lei explica 2 espécies de mudanças. A mudança de lugar é a mais simples. A Terra que se movimenta em relação ao Sol, o Sol que se movimenta em relação ao infinito, a pedra que rola do monte sobre o vale, a pétala que cai da flor sobre o jardim, o fruto que despenca do galho maduro. A mudança de estado é mais profunda. Encerra as transformações da propriedade das coisas, o crescimento dos seres vivos, por exemplo, a evolução natural das espécies e variedades, a mutação genética pela transgenia, a transformação da energia em outras energias, a energia como quantidade de movimento da matéria, teoria que contribuiu para o avanço da ciência, igualmente a teoria da evolução das espécies. Figura 5. Transformação de energia. Energia. Química, cinética, calorífica, elétrica. Elétrica, cinética, calorífica, química. Calorífica, cinética. Cinética, elétrica. Sua verificação na sociedade. Explica
A sociedade em transformação permanente. Daí, a exploração do trabalhador não ser eterna. As revoluções de libertação o provam. Fizeram transformar os regimes opressores, o escravagismo para o feudalismo para o capitalismo para o socialismo, o astuto, egoísta, violento para o solidário, o otário para o criativo, educado, inteligente, o embuste, a lisonja, a injustiça para a ética. Pelo trabalho, o homem saiu da animalidade, da selvageria para a barbárie, para a civilização. Pelo estudo, saiu da ignorância para o saber. Lei da transformação qualitativa. Esclarece 2 tipos de transformações: as mudanças quantitativas e qualitativas. A de lugar e calor são mudanças quantitativas. A de estado é a transformação qualitativa. As quantitativas são graduais, lentas. A evolução da luta sindical é gradual, lenta. A revolução é mudança qualitativa explosiva. Graduais ou bruscas não se dão sem preparação. Impõe-se a correlação quantidade e qualidade. Letra A. Sua verificação na natureza. Exemplo. Mudança quantitativa. Na divisão da água até a molécula. Até então, a mudança é quantitativa. Exemplo de mudança qualitativa. Dividindo-se a água e até dissociá-la em oxigênio e hidrogênio. A mudança qualitativa brusca radical. O oxigênio que alimenta a chama e o hidrogênio que apaga o fogo. 2 novas substâncias diferentes da água. Letra B. Sua verificação na sociedade. No movimento social existem 2 fases. A evolutiva, pequenas mudanças quantitativas. A revolucionária, pela soma das evolutivas. Então, aniquila-se o velho regime político caduco, ressurge um novo regime político superior. Exemplos dos movimentos sociais brasileiros: Farroupilha, Sabinada, Balaiada, Cabanada, União dos Palmares, Inconfidência Mineira, Movimento de 1817, o Quinto dos Infernos. Movimentos que destruíram a escravatura. 1888. Criaram a Primeira República Burguesa. 1889. Regime qualitativamente superior à monarquia. Primeira Guerra Mundial. 1918. Coluna Prestes. 1924. Movimento de 1930. A Nacional Libertadora, 1935. Segunda Guerra Mundial, 1945. Lutas contra a ditadura, 1937-1945. Movimentos que destruíram o Estado Novo, 1945. Criaram a Segunda República Burguesa, 1946, regime qualitativamente superior à ditadura. Logo, a mudança quantitativa é gradual. A qualitativa é súbita, brusca, revolucionária. A quantitativa é superficial e incubadora. A qualitativa é profunda, fecunda, inovadora. A dialética não a separa do movimento social. Investiga-as em correlação associadas. Estudá-las separadamente é erro grosseiro, é trocar a dialética pelo método formal. Aceitar só o evolutivo é reformismo político. Então, planos cruzado, Collor, Bresser, plano real. Mudança social sem revolução é alienação. É prevaricação ideológica antinacional. Desarma e trai a classe trabalhadora. O reformismo é adversário da evolução. Preconiza conciliação com a burguesia, então. Estatutos da criança, adolescente, gênero, etnia. Leis que divide e aliena o movimento social. Troca a luta de classe por segmentos sociais isolados. Vulgariza a escola, a igreja, a família, a sociedade.
dopa o movimento sindical e estudantil, fortalece a ideologia burguesa, o capitalista, enfraquece a ideologia socialista do trabalhador, é contra a ascensão socialista, regime superior. Lei da luta dos contrários. Qual a causa do movimento que faz tudo mudar? O motor dessa mudança é a luta dos contrários, é a lei que mostra a razão das transformações. Transformações da natureza e da sociedade, responsáveis pelo desenvolvimento de tudo. Portanto, existe um lado positivo e um lado negativo. Vida que nasce, cresce, envelhece e morre. Há uma energia interna entre essas coisas contrárias, em luta pelas mudanças quantitativas e qualitativas. As contradições estabelecem a lei das mudanças, os princípios básicos da evolução dos fatos. Contradição interna e forças externas. A mudança como fruto dos conflitos internos. A flor, por exemplo, traz em si seu contraditório intrínseco. A luta contra sua morte prematura pelo fruto, morte após a fecundação do óvulo no ovário. Então, todas as coisas na realidade se autodesenvolvem, autodesenvolvimento pela contradição intrínseca. Mas não bastam esses conflitos imanentes. Existem forças externas catalisadoras. O calor é a força externa para a água evaporar-se. Temperatura é força externa para a ave nascer. Assim, não é possível isolar as coisas do meio externo, porque tudo se relaciona. Primeira lei da dialética. Mas, sem as forças internas, as externas se anulariam. A semente verde anula a ação do calor e da umidade. Sem calor e umidade, a semente madura não germinaria. A dialética investiga estes conflitos, causas principais das transformações. Analisa, em segundo lugar, as forças externas, causas secundárias das mudanças. Esta lei se aplica a toda a realidade universal. A luta, por exemplo, entre a burguesia e o operariado, esta luta é o motor da história humana. Numa revolução, a principal é este antagonismo. As secundárias são as condições externas objetivas. Portanto, as revoluções não são exportáveis. As mudanças não se dão por intervenção estrangeira. Logo, autodeterminação e não intervenção. Contradição inovadora. Constatar apenas os contrários não é o bastante. Constatar que os conflitos se dão entre o novo e o velho, daí este confronto, além de ser interno, é inovador. As novas forças produtivas, por exemplo, são forças contra as velhas relações de produção, escravista, feudalista, capitalista para socialista. As novas forças produtivas opõem-se às velhas relações. As novas técnicas vencerão o regime político. Assim, como a larva vence o casulo, vitória consagrada para a borboleta voar. O trabalho vencerá a montanha. Conquista para vislumbrar-se novos horizontes. O trabalhador vencerá a burguesia. Troféu para a solidariedade desfraldar. A unidade dos contrários. A contradição exige dois ou mais forças opostas. Paradoxo, formando a unidade dos contrários. Unidade que se justifica, pois tudo se relaciona. Não existe nada isolado. Primeira lei da dialética. A ignorância e o saber formam uma unidade. Não existe saber e ignorância separados. Existirá sempre sabedoria no ignorante. Haverá sempre ignorância no sábio. Sem essa lei, o selvagem não sobreviveria. Tudo se relaciona. Primeira lei da dialética. Daí a unidade dos opostos ser incontestável. No feudalismo, o aristocrata contra o servo. No capitalismo, a burguesia contra o proletariado. Classes em unidade dos contrários e em conflito. Os operários vencendo, a burguesia desaparecerá. O operário também como classe explorada. Mesmo opondo-se, os contrários estão ligados, agem mutualmente em sentido oposto. Desencadeia-se, então, um processo evolutivo, processo para a construção de nova realidade. Burguesia forte,
proletariado fraco, dominado, imperialismo sólido, colônia submissa, explorada, lógica socialista fraca, lógica burguesa solidificada. Contra-revolução, 1964, atraso da luta operária. Neocolonialismo, alienação da classe operária. Americanalhação do sindicalismo brasileiro. Desenvolvimento da burguesia imperial. Aviltamento do operariado latino-americano, avanço da burguesia, queda da classe operária. Este é o caso brasileiro na atualidade após 1985. Com a mutabilidade eterna dos contrários, os opostos transformar-se-ão em outros. A burguesia tornar-se-á classe dominada. O proletariado tornar-se-á classe dominante. O capitalismo cederá lugar para o socialismo. O ignorante tornar-se-á sábio, revolucionário. Então, os opostos mudam de posição, dependendo das condições objetivas. Cada contraditório transforma-se em outro, outro qualitativamente novo e superior. A universalidade da contradição. Sendo o contraditório uma realidade objetiva, existe no tempo e no espaço em todos os planetas. Acontece historicamente em toda parte. Portanto, a contradição é universal, desde as bactérias às estrelas do firmamento. Letra A. Sua verificação na natureza. Corpos simples evoluindo para compostos. O sódio e o cloro, por exemplo, produzindo cloreto de sódio. A ação do oxigênio contra o ferro. Ambos convertem-se em óxido de ferro. Corpos compostos mudando para simples. Água que se decompõe em substância simples. O morto gerando vida na natureza biológica. B. Sua verificação na sociedade. Nos conflitos para a evolução da sociedade, produto da luta entre o homem e as forças da natureza, na passagem do hominoide para o hominídeo, na evolução do hominídeo para o homem selvagem, na mudança da horda para a sociedade primitiva, no confronto trabalho-realidade, transformou-se primitivismo em escravagismo, o escravagismo para o feudalismo, feudalismo que evoluiu para o capitalismo, capitalismo transformando-se em socialismo, contradição, forças, relações de produção. Capitalismo de concorrência para o de monopólio, lucro máximo evoluindo para o imperialismo, capitalismo imperialista para o socialista, antagonismo e contradição. O antagonismo é a fase explosiva da contradição. O veneno e a vida evoluem para antagonismo. A luta proletário-burguesia leva à revolução. A Revolução Socialista Russa, nos idos de 1917, a Guerra Civil da Espanha em 1936, a Revolução Socialista Chinesa de 1949, a Revolução Socialista Cubana nos idos de 1954, no socialismo, as lutas não levam ao antagonismo. Este regime destrói a exploração burguesa. No socialismo, os valores são solidários, mas oposição operários camponeses burocratas, após de cada um segundo a sua capacidade, a cada um segundo a sua necessidade. Só possível no comunismo científico. Contradição, motor do pensamento. As leis da dialética expressam todas as mudanças. Assim, os conflitos atingem as ideias dos homens, a sensação e o conceito são conflitantes, mas estes contrários se fecundam mutualmente. A sensação revela a luz, não diz o que ela é. O conceito ultrapassa esse nível do saber. Excede-a na compreensão mais profunda. Exprime, define, explica o que é a luz. Análise e síntese, prática e teoria são opostos. Esses se interam e se fecundam reciprocamente, se fecundam para o progresso das ideias. As contradições da matéria se refletem nas ideias. Estes contraditórios desenvolvem-nas.
As ideias conflitantes criam novas ideias, especificidades das contradições. Mesmo de caráter universal, elas se particularizam, evidenciam-se nas mudanças dos fatos singulares. Por exemplo, aquecendo-se, o ovo se transforma em ave. O mesmo não acontecerá à bola de gude, na física, química, biologia, economia e etc. Cada ciência identifica as contradições de seus fatos, os contrários de seus fenômenos específicos. Por exemplo, no movimento singular do átomo, nos movimentos singulares da bactéria, do vírus. Assim, extraem-se as leis desses fenômenos específicos. As leis do movimento do capitalismo, por exemplo, a lei do lucro na produção mercantil, a mais-valia no capitalismo de concorrência, o lucro máximo no capitalismo de monopólio, o desenvolvimento desigual no imperialismo. A unidade do universo e do específico. Mesmo cada fenômeno tendo seus próprios conflitos, estes contraditórios não existem isoladamente, ligam-se às condições externas do universo, não podem ser pesquisados separadamente, exemplificam-se com as leis do capitalismo, produção mercantil, lei do lucro, capitalismo de concorrência, lei da mais-valia, capitalismo de monopólio, lei do lucro máximo, imperialismo, lei do desenvolvimento desigual. Estas leis específicas não se separam de uma maior. A contradição, forças produtivas, relações de produção. A vida de um camponês sem terra e sem teto reflete as contradições do capitalismo. Contradição principal e secundária. Nas transformações, existem dois contraditórios, a contradição principal e a secundária. A principal permanece do começo ao fim do fenômeno, determina a natureza do desenvolvimento. As secundárias são as subordinadas à principal. No capitalismo, a principal é a luta de classe. Sob a luta de classes existem muitos conflitos. Conflitos entre o latifundiário e o camponês, entre a grande e a pequena burguesia, burguesia monopolista e de concorrência, imperialismo contra a burguesia nacional. Em certas conjunturas, o processo se inverte. Uma contradição secundária torna-se principal, uma principal transforma-se em secundária. Isto acontece, mas nos países neocolonizados, a luta de classes principal torna-se secundária. O imperialista dominante conflitua-se com a colônia, guerra que não suprime a luta de classes, mas torna-se a contradição dominante. No Iraque, por exemplo, a guerra de libertação é a principal, a luta de classe ali hoje é secundária. Esta inversão talvez seja o caso latino-americano após cessarem as guerras de libertação nacional. A luta de classe volta a ser fundamental. Observa-se essa inversão na realidade brasileira. No momento, é de oposição ao imperialismo político, econômico, cultural, ético, contra a apropriação das riquezas nacionais. Historicamente, no período 1935, 1954, 1964, 1985, 1989, negligenciou-se, então, o estudo da contradição básica. Qual a principal, qual a secundária, então? A luta de classe ou a luta anti-imperialista? Naqueles períodos, impunha-se a luta anti-imperialista. As condições objetivas secundavam a luta de classe, opção para a luta de classe. Vitória do imperialismo. Em 1935, malogro das forças progressistas, vitória das forças imperialistas em 1937. Em 1950/63, vitória das forças nacionalistas. Em 1964, vitória do imperialismo, queda de Jango, retrocesso do movimento social brasileiro. Em 1989, retrocesso econômico até hoje. O antinacionalismo e o imperialismo venceram. Após as eleições presidenciais de 1989, 1994 e 1998,
Globaliza-se o entreguismo contra as estatais. Daí, a luta anti-imperialista tornar-se principal. As guerras 1918-1945 foram entre capitalistas, não foram entre capitalismo e socialismo. Então, as contradições devem ser melhor estudadas. Proletário, burguesia ou nacionalismo imperialismo? Qual a contradição principal? Qual a secundária? A realidade materializará a resposta indispensável. A dialética é um método explicativo da questão. Os polos da contradição. Para descobrir os conflitos principais e os secundários, é necessário distinguir os polos de cada um. Todo conflito tem dois polos opostos, X e Y. Se X e Y são forças iguais, não há mudança. Se X supera Y, a mudança se verifica. Neste caso, X é o polo principal, Y será o secundário. Assim, o polo determinante é o que supera o outro. O principal estabelece o movimento contrário. As partes conflituantes mudam de posição. Também, os seus polos mudam de plano. Um secundário muda para o principal e vice-versa. Depende das condições onde o movimento se dá. No gelo, o polo dominante é a força da coesão. O secundário é a força da dispersão. No estado líquido, essas forças se anulam. Neste caso, não há alteração do estado da água. No estado de vapor, o principal é a dispersão, a força secundária é a da coesão. A dialética busca não só a contradição básica, mas o polo principal e o secundário. No desenvolvimento social, são regras obrigatórias, tanto nas mudanças graduais ou lentas, quanto nas transformações bruscas radicais. Na sociedade, quando os dois polos se invertem, inverte-se também o regime político, escravagismo, feudalismo, capitalismo, socialismo. Os polos dessas contradições básicas são senhor-escravo, sucerano-servo, burguesia, proletário. No regime socialista, os polos são Estado-nação. Na natureza ou na sociedade, esta lei é a mesma, necessária e suficiente para esclarecer os fatos, visto se explicar pelas leis da dialética. Primeira, ação recíproca e conexão universal. Segunda, transformação e desenvolvimento. Terceira, transformações quantitativas e qualitativas. Quarta, a luta dos contrários interna aos fatos. Figura 6, princípios gerais do método. Métodos, princípios, fundamentos básicos, concordância positiva, concordância negativa, terceiro excluído, dificuldade de aplicação. Métodos, informal, casualidade, excepcionalidade, ausência de anotações, visão deformada, não associa os fatos, autossuficiência. Métodos, metafísico, imutabilidade, exclusão dos contrários, significação história. Métodos, formal, identidade, não contradição, terceiro excluído, indução, dedução. Métodos, dialético, evolução, antiga, moderna, contemporânea. Métodos, dialético, leis, ação recíproca e conexão universal, transformação e desenvolvimento, transformação qualitativa, dialético, leis, contradição, interna, inovadora, unidade dos contrários, universalidade, antagonismo, motor do pensamento, especificidade, universal e específica, principal e secundária, polo principal e secundário. Anexo 2. A dialética da sociedade. A dialética da sociedade. Método para explicar a evolução da sociedade. Sociedade como uma realidade particular, concreta, que existe fora da consciência do homem. Praticar a dialética segundo as suas especificidades, porém, sem omitir os seus postulados universais. É um método para explicar a dinâmica da vida social.
origem, transformação e desenvolvimento, também de análise de seus fatos específicos, fatos econômicos, políticos, antropológicos, aplicado também às ideias do homem na sociedade. Estudar a sociedade pelo método dialético é estudá-la opondo-se ao método metafísico. Porém, os fatos sociais são mais complexos, pois é impossível o controle de seus fenômenos pela participação do pesquisador no processo e ser os seus fatos de correlações múltiplas. Então, deverão ser pesquisados sobre vários aspectos. Aspectos a serem vistos nos subtítulos subsequentes, isto é, para explicar a sua vida material e espiritual, a material constituída de riquezas e bens, a espiritual da cultura, conhecimento e ideias, sendo a vida espiritual o reflexo da vida material. A dialética da sociedade é o fruto de sua análise, assim explica a marcha de seu processo. Qual o fator principal para esclarecer essa marcha? É o meio geográfico, é a população ou os principais? São as forças e relações de produção? Vejam-se as respostas nos itens seguintes. A evolução dos primatas. Há 65 milhões de anos viviam os primatas, neste período da história, na época terciária. Macacos com evolução já bastante avançada viviam em hordas sobre as árvores. Chimpanzé, gorila, orangotango, gibão. Habitavam as selvas tropicais. Notadamente na África, Ásia, ilhas Malaias. Animais que mais se assemelhavam ao homem, corpo peludo, barba e orelhas pontudas, sem cauda, dentes em igual número e forma, esqueleto e cérebro menores, mas semelhantes, sangue de composição muito parecida, diferentes pelo corpo coberto de pelos, pés com os primeiros dedos opostos ao demais, sendo o chimpanzé o mais parecido com o homem. 1,50 m quando em posição erecta, em pé. Pertence à superfamília dos hominoides, superfamília a que pertencem os hominídeos, com seu único representante, o homem. O mais próximo em caracteres e inteligência. As mãos tinham funções diferentes das dos pés, diferença pelo fato de subirem as árvores. Em pé, caminhavam sem ajuda de suas mãos, não as usavam ao caminhar em solo plano. Assim, adotaram marcha quase erecta, transição entre o andar quadrúpede e bípede, que ocorre até hoje entre as certas espécies. A marcha em pé liberou suas mãos para colher frutas, segurá-las e defender-se, construir abrigo sobre as árvores, utilizar paus e pedras contra os inimigos, pelo constante uso da mão em sua defesa. Enfrentava a natureza para sobreviver à espécie. Deu-se aí o ponto sensível da sua evolução da sua animalidade para a humanização. Macaco e homem se aproximaram pela mão, pelo uso, número de ossos e músculos, embora nunca efetuasse as práticas da mão humana. Há 65 milhões de anos não modelou nenhum objeto. É o mínimo o tempo da sociedade em relação ao tempo entre macaco e o homem. Quando o hominídeo fez o primeiro objeto de pedra, então libertou-se para construir outra sociedade. Daí adquire novas habilidades e experiências, saber transmitido às novas gerações, desse modo construindo uma nova cultura. As mãos sendo um produto do trabalho, evoluíram-se seus músculos, tendões e ossos, daí seu alto grau de aperfeiçoamento. Então, o engenho e a arte da humanidade, saber que o trabalho fecundou em séculos após a belíssima escultura de Aleijadinho, por exemplo, a música de Carlos Gomes e Paganini, as belíssimas pinturas de Rafael, a ciência e a tecnologia humana de hoje, em consequência, os engenhos da humanidade. Teoria de evolução dos primatas. As leis da dialética.
esclarecem todos os fenômenos universais, daí esclarecer a evolução dos primatas. Fundamentam-se em 4 leis básicas. Na realidade universal, tudo relaciona. Nesta realidade, tudo se transforma. A transformação da quantidade em qualidade, a luta intrínseca entre os contrários. Então, da relação da mão simiesca com o meio, verificou-se a evolução para com a mão humana. Daí, a transição do antropóide para o hominídeo. Em seguida, o hominídeo para o homem selvagem. A necessidade de sobreviver fê-lo evoluir, evoluindo-se as mãos, cérebro, laringe, sentidos. Verificaram-se as condições para a humanização. Transformaram-se as rústicas práticas manuais até evoluir para a mão humana atual. Lei darwiniana, no desenvolvimento das espécies. Das mudanças em algumas formas do organismo, produziram-se mudanças em outras formas. Mamíferos de cascos duplos têm 2 estômagos. Gatos brancos de olhos azuis geralmente são surdos. Daí as mudanças nas mãos e pés dos primatas. Fizeram mudar a laringe, cérebro e sentido? A ação da natureza. A luta contra a natureza influenciou a humanização? As hordas extraíram os alimentos encontrados, exploravam a natureza buscando comida. Esgotadas as áreas, adotaram novas plantas, adoção que deu ao sangue nova composição. Todo o corpo do macaco fora se transformando, daí para o consumo associado da carne. Outro passo decisivo para a sua humanização, mais vigor, mais evolução do cérebro e inteligência. Em gerações, assemelha-se mais ao homem. Ademais, nossos ancestrais símios eram sociáveis, o homem sendo o mais sociável dos animais. Não justificaria ter antepassados não sociáveis. Da sua luta contra a natureza adversa bravia, evoluiu-se-lhes a percepção a cada novo avanço. Nos objetos, descobriam fatos desconhecidos. O aperfeiçoamento aproximou-os mais da horda, deu-lhes a razão da solidariedade e cooperação. Já tinham alguma coisa a dizer uns para os outros, necessitavam comunicar-se para sobreviver. Então, evoluiu-se-lhes a tosca e rude laringe. Esta adquire novas modulações diferentes. A boca aprende a pronunciar sons cavernosos. Primeiro, a necessidade da sobrevivência. Após o trabalho, a consciência, a palavra. Esses estímulos mudaram-lhes o cérebro. Daí, para o cérebro humano mais perfeito. A partir da evolução do cérebro, verificou-se a evolução dos sentidos, audição, olfato, gosto, tato e visão. Após o desenvolvimento da consciência, daí o raciocínio, a linguagem, a reflexão, processo que fora continuamente renovado pela necessidade e luta contra a natureza adversa, assim até o hominídeo surgir do hominoide, por fim, até o homem selvagem surgir do hominídeo. Origem e evolução da sociedade. Milhões de anos gastos na evolução do homem para as hordas surgir a sociedade humana. Horda e sociedade diferem-se pelo trabalho. A horda saqueava o campo para alimentar-se. A sociedade produz seu alimento trabalhando. Assim, os primatas deixaram sua animalidade, transformaram-se no homem primitivo selvagem. Os selvagens evoluíram para a sociedade bárbara, as sociedades evoluem para as diferentes tribos, a sociedade tribal para diferentes povos. O homem primitivo, adotando comida carnívora, desenvolveu-se-lhes o cérebro e os sentidos, tornou-se de maior capacidade mental, de maior vigor físico, independente da natureza. Daí o domínio do fogo e a criação de animais. Ao cozinhar a comida, facilitou-se-lhe a digestão. Ao criar os animais, ampliou a comida proteica, carne, ovos, leites e seus vários derivados. Essas conquistas fizeram-no mais livres.
emancipado da natureza pela inteligência, então a evolução do homem e da sociedade, ampliando a sua alimentação proteica, possibilitou-se viver em diferentes climas, espalhar-se por toda a superfície da Terra, passar do clima tropical quente para regiões frias. Assim, surgiram novas necessidades de vida, habitação, vestuário, alimentação, trabalho, novas atividades e experiências para sobreviver. Isto afastou ainda mais de antiga animalidade. A evolução e interação da mão, laringe, cérebro, a evolução e interação dos indivíduos com o meio fizeram-no realizar trabalhos mais difíceis, fixarem objetos mais elevados e o alcançarem. O trabalho foi se tornando diferente a cada passo, após gerações mais complexo e mais perfeito. Ao lado da caça, surgiu a criação de animais. Ao lado da pesca, surgiu a navegação, a agricultura, seguiu-se a fiação e a tecelagem, aos utensílios de metal, a olaria, a construção, a indústria, o comércio, a técnica, a ciência. Das tribos emanaram-se as nações gentílicas, então os estados, o direito, a política, a religião. Essa criação projetou-se na cabeça do homem, recriando e evoluindo a sociedade humana no tempo e no espaço, em diferentes regimes. Tudo isto pela necessidade que criou o trabalho. Essa marcha fez avançar as ideias dos homens, efeito de suas lutas para a conquista da natureza, prática que fez desenvolver as civilizações, conquistas pela necessidade de sobrevivência, conquistas realizadas pelo trabalho do homem. Como foi a sua origem ao deixar a animalidade, cada indivíduo se automodificando internamente, externamente, atuando uns sobre os outros, agindo em luta recíproco com a natureza. Essa marcha expressa a lei da evolução dos seres, das minhocas às galáxias distantes no infinito, do primata ao bárbaro, próximo do homem, da horda à sociedade primitiva, às civilizações. Fatores do desenvolvimento social. Este desenvolvimento se dá em dois aspectos, na vida material e na vida espiritual da sociedade. A vida material constante de riqueza e bens, a vida espiritual expressa em ideias e culturas para esclarecê-los. Várias questões se impõem. O que é preciso conhecer para explicá-lo? Quais os fatores determinantes do desenvolvimento? É o meio geográfico o fator principal? É o contingente populacional o fator determinante? É o modo de produção da sociedade? As respostas só virão pela dialética da sociedade, em que as suas leis serão a sua essência. O meio geográfico. O mesmo significativo não é o fator determinante. Se o fosse, bastaria os homens se mudarem de lugar ou praticar a eugenia, eliminando os deficientes, aplicar a teoria do espaço vital da Segunda Guerra Mundial. Hoje, a teoria dos judeus contra os palestinos, clima, solo, rios, marés, lagos, montanhas, terra, fatores necessários ao desenvolvimento material, acelerando-o ou retardando-o, oásis ou deserto. Mas a sua influência não é a sua principal causa. Em 3 milênios, a Europa viveu 4 regimes: escravidão, servidão, capitalismo, socialismo. Neste período, a sua geografia pouco mudou. Pouco mudou em relação ao regime político. Logo, não é a principal causa do desenvolvimento. A sociedade foi que modificou o meio geográfico. Na escravidão, o minério de Minas Gerais foi quase exaurido, as terras da bacia do Mediterrâneo também. O holandês retirou do mar parte de seu território. Até hoje continua ali o capitalismo imperial. Os latifundiários do Brasil desertificaram o Nordeste. Atualmente continua ali o regime semi-feudal. A burguesia hoje, destruindo a floresta amazônica, faz crescer ali a cada dia a miséria social, miséria adventícia, a riqueza total de sua elite.
O contingente populacional, fator importante para o desenvolvimento social. Tanto o progresso material quanto o espiritual faz parte das forças produtivas da sociedade. O êxodo do nordestino estagnou a sua economia, favoreceu o desenvolvimento do sul do Brasil. A população é importante, mas não fator decisivo. O contingente mais denso seria o mais desenvolvido? A Ásia, por exemplo, não nos pareceu sê-lo. O regime político, portanto, é o fator decisivo, atrasando ou desenvolvendo as sociedades. O capitalismo atrasou a evolução de vários países, extenua e desemprega os trabalhadores do planeta, impõe-lhes uma vida miserável, famélica, destruiu as nações indígenas da América Latina. O modo de produção. O modo de produção, isto é, o regime político constituído das forças produtivas, das relações de produção e da propriedade dos meios de produção, é a causa principal do desenvolvimento ou atraso social. Daí, impõe-se estudá-lo historicamente, isto é, analisar as variáveis que os compõem, materializadas em forças produtivas, fatores para retirar da natureza a subsistência, alimento, vestuário, alojamento, combustível e etc. Ademais, os instrumentos de trabalhos necessários. Estas forças se constituem de 5 aspectos: instrumentos para produzir os bens materiais, os homens para manejar os instrumentos, os conhecimentos técnicos científicos, as experiências adquiridas no trabalho, a qualificação dos ofícios do trabalhador. Os instrumentos dão o caráter das forças, sua natureza e nível de tecnologia utilizada, o número de homens para o trabalho, seus conhecimentos técnicos e científicos, capacidade intelectual e aptidão para produzir. Daí, o desenvolvimento das forças. No início, toscos utensílios de pedra, arco, flecha. A seguir, a produção de caça e pesca. Depois, a domesticação e criação de animais. Após os instrumentos de metal, a agricultura, a olaria, a cerâmica, a forja, criam-se novos ofícios. Daí, a separação da agricultura e da pecuária. Em seguida, a manufatura, a produção mercantil. Após a divisão do trabalho em tarefas, várias pessoas na produção de um único bem. É o advento do período manufatureiro. A partir de então, surge a fase da máquina, depois a fábrica mecânica, a usina, a indústria. A seguir, a máquina a vapor, a energia elétrica, hoje a energia nuclear, o computador, a internet, a engenharia genética, a biotecnologia, o grande avanço dos instrumentos de produção. Alargam-se as fronteiras do trabalho humano, o progresso rápido das forças produtivas, progresso infinitamente acelerado no tempo. Tudo realizado pelo trabalho milenar do homem, em luta pela conquista do universo desconhecido, as forças produtivas, uma das causas da evolução, fatores determinantes do desenvolvimento social. Assim, criam-se a primeira divisão do trabalho: caçadores, pescadores, criadores, agricultores. A segunda se deu entre agricultores e artesãos, na troca das manufaturas. Surge a mercadoria. Com a mercadoria, a classe dos mercadores. Daí a diferença entre o campo e a cidade. Então, os instrumentos agem sobre os homens. Fá-los evoluir em experiências e aptidões. Isto tudo se reflete sobre a sociedade primitiva, daí nova sociedade com novas classes, criadores, agricultores, artesãos e mercadores. Primeiramente, na milenar civilização grega, assim evoluíram-se as ideias de aperfeiçoamento, habilidades para manejar as ferramentas, intermediárias entre os homens e a natureza, na mudança de objetos naturais em utilizáveis, como resultado da atividade do homem em luta contra as adversidades da natureza. As forças produtivas estimulam a sua ação através dos instrumentos utilizados, utilização para produzir bens materiais e sociais. Relações de produção.
A produção é realizada social e solidariamente. Adão sem cobra, Eva sem maçã, nada reproduziria. Pelo trabalho, os homens se relacionam, relações para produzir os bens necessários à vida. Assim, classificam as relações de trabalho. Letra A. Relações de cooperação. Os homens se associam para realizar uma obra. A construção de uma casa, por exemplo, para fazer uma barragem, um navio. Nesse caso, as relações são de cooperação. Letra B. Relações de dominação. Alguns homens exploram outros para produzir para si. É a prática da exploração do homem pelo homem, exploração de uma classe contra outra classe, de uma nação sobre outra nação subjugada. O homem que trabalha para si é livre. O que trabalha para outrem é explorado, dominado. As relações expressam o regime político. Quando são de dominação, a sociedade estagna-se. Quando são de cooperação, a sociedade avança. As forças e relações definem o modo de produção. Então, não podemos analisá-las separadamente. Elas formam a unidade dialética da sociedade. A tecnologia só não traduz desenvolvimento. No capitalismo, aumenta a exploração do trabalhador. No entanto, ensina-se só o progresso técnico. Na escola, evita-se mostrar as relações de exploração. Pedagogia repressora da consciência da juventude. Dão-lhe uma imagem falsa da sociedade capitalista. Tal aconteceu com a Revolução Burguesa de 1789. O progresso técnico-científico é faca de dois fios, tanto pode esmagar o operário como libertá-lo. No capitalismo de monopólio, esmaga-o. Com desemprego, repressão, tortura, guerra. A tecnologia é necessária ao desenvolvimento, mas dentro dos limites das relações de produção. O materialismo histórico analisa a totalidade, as forças produtivas e as relações de produção. O modo de produção é função de ambas, então transformam os regimes políticos no primitivismo, relações livres, escravagismo, relações de desumanização, feudalismo, relações de exploração, capitalismo, relações e expropriações, socialismo, relações de solidariedade. A tecnologia isolada não caracteriza o regime. Idade da pedra lascada, idade da pedra polida, dos metais, idade moderna, contemporânea, era atômica, pós-modernidade. Os meios de produção são tudo o que é necessário para produzir bens. Os meios determinam as relações de produção. Se são do povo, as relações serão de ajuda mútua. Se são privados, as relações serão de exploração, contra a maioria que trabalha para os exploradores. Então, a sociedade se divide em classes antagônicas. No escravagismo, o senhor contrário ao escravo. No feudalismo, o sucerando opondo-se ao servo. No capitalismo, a burguesia contra o proletariado. A classe dona dos meios de produção dita o regime, daí classe, relações e modo de produção burgueses. A produção obedece às leis da dialética, é dinâmica, transforma-se qualitativamente. Os homens aperfeiçoam-na pelo seu trabalho. Se há mudanças nos meios de produção, haverá transformações no regime político, da comuna primitiva para os atuais regimes. Assim, novas ideias políticas, jurídicas e econômicas, mudança do antigo regime social para um novo. Na escravidão, fato já observado por Aristóteles, abre aspas, se as lançadeiras tecessem por si mesmas o tecelão, não teria necessidade de ajuda, nem o senhor teria necessidade de escravos, fecha aspas. O metafísico vê os regimes pelas forças produtivas, idade da pedra, pedra lascada, pedra polida, pré-história, idade antiga, medieval, moderna e etc. O dialético explica-os pelos fatores principais, forças produtivas e relações de produção, propriedade dos meios de produção. Daí, primitivismo,
propriedade comum, relações iguais, escravidão, propriedade privada, relações de dominação, feudalismo, propriedade privada, relações de dominação, capitalismo, propriedade privada, relações de exploração, socialismo, propriedade comum, relações igualitárias. Ação das forças produtivas. Se o modo de produção sofre mudanças, então existe uma causa transformadora. O conflito, forças produtivas, relações de trabalho. As mudanças das forças produtivas são rápidas, as das relações de produção são lentas. Nos primórdios, toscas mudanças dessas forças, arco, flecha, lança, eixo, roda, carro de mão. Isto se refletiu sobre o trabalho do homem, sobre sua vontade e sobre as relações de produção. Então, as ideias gradativamente evoluíram, fizeram alterar a consciência na barbárie, mudança das forças de trabalho na antiguidade, a fundição de ferro, a tecelagem, o arado, a produção de vinho, o moinho, óleo, mel, o desenvolvimento da manufatura, tecnologias que fizeram cair a escravidão. As novas técnicas chocaram-se com o velho regime. O escravo não tinha nenhum motivo para trabalhar, o seu rendimento era fraquíssimo, bloqueador. As algemas não diminuíram sua luta contra o senhor. Então, novas técnicas, novas relações de trabalho. O senhor de escravo cede à luta, cai a escravatura, nasce o feudalismo. O escravo torna-se servo. Mudança da tecnologia na Idade Média. O servo livre interessa-se pelo trabalho, desenvolve e dinamiza novas tecnologias, aumenta a produção na terra do Senhor. Surge a troca de mercadoria, daí o comércio, mesmo pagando-lhe o foro da terra sobre a colheita, com liberdade e nova tecnologia, novos ofícios, novas forças, novas relações, novo regime político, mudança da tecnologia na Idade Moderna, as descobertas da energia e evolução das espécies, a evolução da energia elétrica paratômica, engenharia genética, biotecnologia, o carro, o motor, avião, navio, foguete, internet, mudanças infinitas, rápidas, momentâneas, forças que mudaram para o feudalismo, para o capitalismo, o modo de produção capitalista para o sistema socialista, efeito da contradição forças-relações de produção. A ação das relações de produção. As relações podem retardar as forças produtivas, podem fazer avançar essas mesmas forças da escravidão para a feudalidade, desenvolveu. Quando foi abolida, a miséria e desolação do escravo, a liberdade e a tecnologia criaram novos ofícios, aumentaram os produtos, a compra e a venda. Assim, apareceram a mercadoria e os mercadores, surgiram a produção mercantil e o comércio, desenvolveram-se as novas relações de produção, relações que favoreceram novas forças produtivas, com a evolução das ciências, tecnologias e artes. Surge a classe capitalismo mercantil, o lucro. Daí surgiu o assalariado em lugar do servo, o capitalista em lugar do sucerano, o capitalismo em lugar do feudalismo. Os feudais, não podendo competir com a burguesia, o capitalista passa a dominar os meios de produção. A feudalidade luta pelos seus privilégios de classe, tenta impedir o avanço das forças produtivas, daí a queda do regime feudal em 1789 na França. Enseja-se, então, o advento do capitalismo, regime qualitativamente superior à feudalidade. Assim, as relações aceleram ou retardam as forças. No regime qualitativamente superior, aceleram. Quando é qualitativamente inferior, retardam. Historicamente, fê-las avançar segundo os regimes, contradição, forças, relações de produção.
Os regimes políticos têm sempre duração longa. As forças e relações de produção entraram em choque, daí a evolução do velho para o novo regime social. O capitalismo acelerou suas forças produtivas, diminuiu o tempo de trabalho para a produção, criou e garantiu a liberdade individual e sindical, aumentou a mais-valia com o investimento de capital, mas, saturando os investimentos, desempregou, então retardou o desenvolvimento da sociedade. É a decadência das relações de produção capitalista, então impõe o atraso aos países periféricos. O lucro máximo impede-lhes o avanço da tecnologia, impõe-lhes a expropriação de suas riquezas, especulação financeira pelos bancos usuários, exportação de modelos educacionais alienadores, atrasando a juventude e os trabalhadores, impõe-lhes as relações caducas de produção, enseja a inflação, depressão, desemprego, miséria, atrasa a capacidade intelectual de seu povo, intervém na escola, privatizando-a contra o pobre, atrasa-lhes o avanço das forças produtivas, com a fome, estreita-lhes o mercado interno, inibe a taxa de crescimento do PIB, atrasa a economia. Porém, este retrocesso não durará eternamente. A evolução da tecnologia é imprescindível à vida. Contra isto, a vontade burguesa é impotente. Ela atua sobre as relações de produções caducas, levará à mudança do regime político capitalista, à criação das novas relações de trabalho, à posse social dos meios de produção, pelo desenvolvimento das forças produtivas. É a lei da contradição necessária e suficiente contra as caducas relações de produção. Daí, as novas relações forçam a evolução das forças, aceleram-nas para o desenvolvimento da sociedade, dependendo de serem caducas ou novas as relações. É a lei do desenvolvimento histórico das sociedades, lei geral, válida para todos os regimes políticos, está na base das sociedades humanas, da economia. Historicamente, fez evoluir os diferentes regimes, partiu do primitivismo até os atuais regimes. A ação dos homens. Como vimos, a contradição, forças, relações é a lei responsável pela evolução das sociedades. Determina as mudanças nas relações de dominação, só possível com o fim da propriedade privada e a instalação da propriedade social cooperativa. Somente no socialismo esta mudança é possível. A ação dos homens só aparece com essa lei. Na antiguidade, os escravos a usaram, mudaram as relações escravistas para feudais, mudança de interesse dos escravos pela liberdade. No século XVIII, a burguesia e o servo a usaram. Mudaram as relações feudais em relações às burguesas, desenvolveram as forças de produção em seus benefícios. No século XX, o operário a usou pelo socialismo, relações de produção de interesse do proletariado, ocorreram pelas suas necessidades e interesses, interesse contra a classe burguesa dominante. Hoje, resistência burguesa pelos seus privilégios, impedir a prática da lei do conflito forças-relações, perpetuar a sua exploração da classe hegemônica, frear o avanço das ciências e das forças produtivas, a classe operária interessa a prática dessa lei, a classe burguesa interessa a sua estagnação. Só sua prática suprimirá a propriedade privada, suprimirá todo tipo de exploração e opressão. A ação dos homens para fazer a sua história, vencer as resistências dos exploradores às mudanças revolucionárias do regime político, é a tarefa dos explorados e dos oprimidos, contra os exploradores e opressores do trabalhador, tarefas realizadas no passado pelos novos antigos, no presente a serem realizadas no futuro. É a história dos produtores de bens e serviços, a história do proletário e da massa trabalhadora, visto que só estes realizam a produção,
O povo é o verdadeiro criador da história. As máquinas, os equipamentos, os prédios, cidades, comunicação, transporte, as obras, sua vida espiritual, cultura, conhecimento, ideias. Só as massas oprimidas vencerão a burguesia, vencerão o imperialismo nacional e multinacional. Venceram-nos em 1917 na União Soviética, em 1949 na China, em 1959 na República de Cuba. Implantaram nesses países o socialismo, penúltimo estágio da evolução social na atualidade. No futuro, as transformações no seio do socialismo, quebrando as resistências a seu desenvolvimento. A teoria de apoio é o materialismo histórico, isto é, a dialética do movimento social. Hoje, necessária a reconstrução do leste europeu por um socialismo qualitativamente superior, pela revolução diária permanente da sociedade. Anexo 3. O Pensador. Vemos uma figura esquemática, não é exatamente um homem nem uma máquina, é um corpo-conceito. No topo da cabeça, lê-se método. O pensamento começa disciplinado, organizado, enquadrado. Nos ombros e no tronco, duas colunas sustentam esse corpo. À esquerda, dialético, à direita, metafísico. Entre elas, no centro do corpo, está escrita a palavra realidade. É ali que tudo se apoia, é ali que as forças se encontram. Descendo pelo lado esquerdo do corpo, o lado do Homo sapiens, lê-se em sequência natureza, depois ciência, depois técnica, depois arte. E aos seus pés, desse lado, como base, está escrita a palavra lei. Agora, pelo lado direito do corpo, o lado do Homo bárbaro. Aparecem outras palavras: sociedade, depois mística, depois ficção, depois profecia, e aos pés desse lado, sustentando tudo, está o dogma. Esse corpo não caminha em linha reta, ele se sustenta numa tensão. De um lado, a razão, a ciência, a técnica, a arte, apoiadas na lei. Do outro, a crença, a narrativa, o mito, a profecia, apoiadas no dogma. O pensador é esse corpo dividido. Pensar é sustentar esse desequilíbrio. Pensar é existir entre o sapiens e o bárbaro. O autor. Manuel Barbosa Filho é natural de Belém, Paraíba, engenheiro agrônomo pela Universidade Federal da Paraíba, mestrado em Extensão Rural pela Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, professor titular aposentado da UFPB, onde ministrou a disciplina Métodos e Técnicas de Pesquisa em cursos de graduação e pós-graduação, subchefe do departamento e do mestrado em Ciências Sociais, orientador de teses de mestrandos e presidente de bancas examinadoras ao grau de mestre da mesma universidade. É membro fundador da Sociedade Cubana de Investigações Filosóficas, SCIF. Membro efetivo fundador do Instituto Histórico e Geográfico, IHGB, da Sociedade de Bahia, Paraíba, ocupando a cadeira número 8, menção de reconhecimento do Centro de Patrimônio da Unesco pela defesa do acervo cultural da humanidade. Prefaciou 8 livros de escritores brasileiros e uma obra da escritora cubana Thalia Fung Riveron. Autor de 6 livros na área da pesquisa científica: Introdução à Pesquisa, terceira edição em português, Introdução à la Investigación, editado em Cuba, A Globalização da Miséria na América Latina, terceira edição, Projeto de Pesquisa, Teoria e Prática, O Impacto da Extensão Rural, tese de mestrado, segunda edição, A Dialética na Investigação Científica.
Contracapa, o método dialético. É a lógica investigativa do movimento e das transformações de todas as coisas e fatos da realidade, em função de sua amplitude e profundidade. Com esse método, possibilita-se analisar e explicar desde o ponto zero, nada, até o infinito, tudo. Esclareceu-se, por exemplo, o salto espetacular dos primatas da era terciária para a evolução do homem selvagem dos primórdios, da horda simiesca para a bárbara sociedade gentílica da pré-história. Muitas coisas das sociedades dos homens foram e serão explicadas pela dialética, nessa gloriosa transformação de bicho em gente, na ignorância total para o saber humano, na natureza da pedra para o solo, para a planta, para a flor, o fruto, a semente. Esclareceu-se assim a marcha evolutiva da mente pétrea da selvageria para a barbárie superior, daí para a genialidade filosófica, científica, técnica, artística, poética, musical dos homens, abre aspas, civilizados, fecha aspas, da atualidade pós-moderna. Manuel Barbosa Filho.